Oi, eu sou o Cypher e... Você já foi pra praia ou viu algum vídeo do mar e pensou... O que tem lá embaixo? Onde isso acaba? Será que dá pra chegar lá? Se a resposta para alguma dessas perguntas for sim, então você provavelmente ou é muito curioso ou tem muito medo. E talvez você nem saiba exatamente por que você tem esse medo. Simplesmente ver isso te dá um arrepio que você acha muito desconfortável. E se você gostar de jogos também, provavelmente já deve ter ouvido falar sobre um em específico que ficou muito famoso por explorar justamente esse medo e essas ideias. David the Dive, Subnautica. Esse jogo que lançou de verdade mesmo lá em 2018, sendo um jogo de sobrevivência e exploração como qualquer outro que você pode encontrar por aí. Só que com um pequeno detalhe, ele se passa em um mundo alienígena composto de 90% água. Nele nós controlamos o Riley, um dos vários tripulantes da nave Aurora durante uma missão de exploração intergaláctica. O que a gente sabe sobre esse personagem é quase nada, já que ele nunca fala, nenhum registro sequer fala ou sequer reconhece a existência dele, e a gente nunca descobre se ele tinha uma ocupação na nave ou se ele tinha um passado. Tudo que a gente sabe é que ele muito provavelmente é o único tripulante da Aurora que vai ter um futuro. Isso porque a nave caiu misteriosamente em um planeta desconhecido chamado 4546b, exatamente o que a missão pedia para explorar. E sem entender por que a nave caiu e nem saber nada sobre esse planeta novo, a sua missão de agora em diante é sobreviver e descobrir um jeito de voltar para a Terra, explorando os recursos e biomas naturais do planeta, descobrindo porções de terra e construções de civilizações que vieram antes de você, e revelando o passado tenebroso que o 4546b carrega. Agora, se você não se importa, spoilers do jogo. Caso você ainda não tenha jogado ou simplesmente não queira estragar sua experiência quando for jogar, pula pro momento que tá aparecendo na tela. Bom, agora que todos foram avisados, vamos lá. Depois de um pouco de exploração, você finalmente descobre a razão pela qual o planeta parece não ter nenhum tipo de vida inteligente e muito pouca diversidade para um planeta que é subaquático. Esse que é o vírus mortal, Kara. Não essa. Kara. Perdão, jogo errado. Que infelizmente agora você também pegou. E tudo que você sabe é que você tem apenas alguns dias para descobrir como se curar e fugir desse planeta se você quiser sair de lá com vida. Isso na história do jogo. Na gameplay mesmo, a sua doença só avança de acordo com a sua progressão no enredo. Depois de pegar alguns minérios, quase explodir várias vezes, construir uma base, pegar e adotar pelo menos um Cuttlefish, porque eu sei que você pegou um Cuttlefish, o Riley finalmente descobre, explorando as partes mais profundas e obscuras do planeta, sobre os precursores, uma raça alienígena que, assim como você, descobriu a doença um pouco tarde demais, o que te leva a encontrar a facilidade onde eles mantinham a sua última esperança de salvação, a monstruosidade gentil Leviatã Imperatriz. Essa que promete te curar da doença se você ajudar ela a incubar os seus ovos, coisa que os precursores obviamente não conseguiram fazer. Porque, como ela mesma diz, a sua espécie é capaz de produzir e espalhar uma enzima que consegue combater a doença da Kara. Só que a menos que os ovos sejam incubados, ela não pode te ajudar tanto, porque ela já está em uma idade muito avançada e a enzima que ela produz já não é tão forte quanto um dia foi. Então você sai explorando o planeta para encontrar os materiais que ela te pediu e finalmente produzir a fórmula que vai incubar e liberar os filhotes dela, tendo um momento de mãe e filho muito bonitinho, até o momento de despedida onde você tem que liberar os filhotes no 4546b, por um portal que a Imperatriz não consegue passar, dando uma última despedida antes dos últimos momentos dela. Uma vez que os filhotes estão liberados para nadar e espalhar a enzima, você também é curado e finalmente está liberado para escapar do planeta. Só com uma dívida de 1 trilhão de créditos, mas nada mais justo, já que você usou a tecnologia da empresa para qual você trabalha para fazer isso, e tá no contrato que tudo que você faz, coleta e usa é propriedade da Alterra, e se você usar, você tem que pagar. O jogo inteiro se passa nas profundezas dos mares do 4546b, menos nas partes das ilhas, o que é uma ideia inovadora e uma grande mudança para esse estilo de jogo, que normalmente até chegavam a ter alguns poucos momentos de água, mas normalmente eles eram bem curtos e quase não tinham nada para fazer, servindo mais para poder limitar o terreno no qual você tem a liberdade de andar. Só que aqui em Subnautica a história é bem diferente, você tem total liberdade de locomoção. Você pode ir para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para qualquer lado que você desejar. As únicas coisas que vão te limitar são paredes de cavernas e o Void, que a gente já vai falar a respeito. E é nisso que entra a magia e o diferencial de Subnautica, porque tem um detalhe que eu ainda não comentei. O jogo até pode ser categorizado como um jogo de sobrevivência e exploração, mas se você perguntar para qualquer pessoa que já jogou o jogo, todos vão te dizer a mesma coisa. Subnautica é, acima de tudo, um jogo de terror, e um ótimo nisso. Pessoalmente, se eu tivesse que chutar, eu diria que isso até chegou a ser sem querer. Obviamente ele tem sim seus aspectos de terror já por natureza,
já que você tem que sobreviver do desconhecido e tentar não morrer pra seja lá o que for te atacar. Nesse caso, monstros alienígenas como o Reaper e o Ghost Leviathan. Mas eu duvido que em qualquer momento do desenvolvimento, o principal foco dos desenvolvedores tenha sido criar uma experiência tão perfeitamente amedrontadora quanto Subnautica é. Agora, como eles fizeram isso sem querer? É bem simples. Vazio. Como eu já disse, você pode seguir para literalmente qualquer direção que você quiser a qualquer momento do jogo. Você nunca vai ser limitado por um céu, por um penhasco, por barreiras, qualquer coisa desse tipo. Só nas partilhas. Onde você quiser ir, você vai. Só que, obviamente, isso não se aplica só a você. Literalmente qualquer coisa, a qualquer momento, pode te ver, te perseguir e te pegar do lado mais desprevenido possível. E como você tá dentro da água, você tem uma grande limitação visual, que é muito mais do que justificada e serve muito bem pro propósito desse jogo. Uma coisa que as criaturas com as quais você vai ter que lidar durante toda a jogatina não tem, já que elas são adaptadas a viverem, ver e ouvir no submerso. Mas toda essa tensão, certeza e preocupação são coisas básicas do medo. O jogo consegue ir bem mais fundo que isso. Subnautica como um conceito já trabalha naturalmente com duas fobias que são integradas no nosso DNA e que funcionam com uma perfeição e sinergia inegáveis. A talassofobia e a submecanofobia. Talassofobia sendo a mais famosa e a mais comum das duas. Um terror absurdo de mar e água profunda. Enquanto a submecanofobia é um livro da série Tales from the Pizza. Peraí, quem colocou isso aqui? Ah, aqui, achei. Submecanofobia é, na verdade, o medo irracional de coisas feitas por seres humanos e ou gigantes que estejam debaixo d'água. Esses dois medos são colocados o tempo todo na sua cara para você lidar durante a jogatina. Começando pela talassofobia, que é a mais óbvia que aparece. Afinal, o planeta onde o jogo se passa é quase inteiro um mar profundo e inexplorado. E a sua única opção para progredir e talvez sair de lá é ir mais fundo e enfrentar o que quer que esteja no meio daquela escuridão. Torcendo para que ou seja pacífico, ou torcendo para que seja o que seja, você perceba antes que você seja percebido. Agora indo para submecanofobia, como eu já disse, a sua nave caiu nesse planeta estranho e partes dela se espalharam por toda a parte nas profundezas da água. Partes essas que você tem que entrar, explorar e encarar para conseguir as informações e tecnologias necessárias para conseguir avançar no jogo. E eventualmente você até tem que entrar na própria Aurora, que é gigantesca, para evitar que uma explosão catastrófica aconteça no meio daqueles destroços. E quando você acha que já procurou em tudo que era possível, você se depara com bases de outras naves e até mesmo bases alienígenas maiores do que a própria Aurora. Algumas que já estão destruídas e outras que ainda funcionam e guardam muitas informações e segredos importantes. Mas todas são cheias de mistérios e com informações sobre o pessoal que ficava lá. O que aumenta o grau de desconforto muito mais, já que você pode acompanhar detalhe por detalhe, segundo por segundo, o desespero, as preocupações, os recursos acabando, os animais chegando mais perto, tomando a melhor de todos os outros que passaram por ali, enquanto as chances de fuga vão diminuindo cada vez mais. E tudo o que você pode fazer é ouvir e aprender com cada erro deles, só vendo os restos dos sobreviventes e torcendo para talvez ter mais sorte. Mas entre biomas gigantes com bichos mortais e desconhecidos e destroços do passado de pessoas com o mesmo destino que você, tem um lugar que é universalmente temido por todos acima de qualquer coisa nesse jogo. Um lugar que se você entrar, e muito provavelmente sem querer, mesmo os melhores e os mais habilidosos só podem te desejar boa sorte e falar para que você saia de lá o mais cedo possível. O Void. Também conhecido como Área Morta ou Crater's Edge, o Void é um lugar estranho até para os padrões de Subnautica. Quando você entra lá, o Notepad te diz isso aqui. E literalmente qualquer luz que você tiver vai ser engolida pela escuridão. Tudo que você vai conseguir enxergar é um penhasco atrás de você, que é onde acaba o mundo que você acabou de conhecer. Isso porque ele é isso mesmo, o Crater's Edge é o lugar onde o mapa do jogo acaba, o típico limbo sem nada que você pode encontrar em qualquer jogo, só que ao invés de fazer como os outros jogos que põem paredes invisíveis alguém vai te impedir, Subnautica aproveita essa oportunidade para expandir o próprio mundo um pouco mais e te deixa seguir livremente pelo Void. Não para sempre, claro, eventualmente você é teletransportado de volta pro meio do mapa, tendo até mesmo um bioma que infelizmente foi cortado do jogo final. Mas ele não te deixa explorar esse lugar sem te dar um aviso claro de que você não devia ficar lá. Como se a atmosfera sombria, a escuridão perpétua e a falta de qualquer sinal de qualquer coisa já não fossem o bastante para te deixar desconfortável, se você passar tempo bastante lá, você vai ouvir um barulhinho bem especial.
Esse, meus amigos, é o terceiro maior Leviatã que você vai encontrar no jogo. Um Leviatã fantasma adulto. Também conhecido como um dos maiores e mais perigosos monstros de todo o jogo, e a única coisa que é capaz de morar naquela imensidão. E vem pronto para estraçalhar qualquer coisa que você estiver usando, ou você. E o melhor dessa história inteira é que ele é completamente opcional. O que significa que vários jogadores conseguem passar jogatinas inteiras ou até a vida inteira sem nunca ver ele. O que simplesmente aumenta ainda mais o nível de susto quando isso acontece. Mesmo depois que você já sabe o que tem lá. Porque uma vez que você tem noção do que mora lá, você sabe que você só tá indo lá por uma única razão. E com muita certeza, mesmo assim, você vai ser pego desprevenido por um deles. Olha, eu podia passar o dia todo falando sobre cada bioma, cada criatura e cada razão pela qual Subnautica é um jogo de terror simplesmente perfeito. Mas isso vai ter que ficar pra outra hora. No meio tempo, você concorda comigo ou discorda? Você prefere o segundo jogo por ele ser mais de aventura e quer que eu fale a respeito? Você acha que tem algum jogo que consegue fazer um terror parecido ou até melhor que Subnautica mesmo que sem querer? Comenta aí, eu adoraria ver as ideias que vocês têm pra esses assuntos. Mas enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, por favor. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau!